Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Forever Office. Eu sou Everton Pires e hoje eu vou mostrar para vocês a diferença de numeração e lista de vários níveis para criar sumários e várias outras possibilidades e estruturas. Então fica até o fim do vídeo, tem dicas bem legais sobre o Word. Vai na descrição, baixe todos os suportes que a gente disponibiliza do Office e bora para a tela. Antes de começar toda a explicação, eu vou localizar aqui numeração e também a lista de vários níveis. A numeração é exatamente esse comando que eu vou apontar para você agora. E ao lado nós temos a lista de vários níveis. Aparentemente eles são parecidos, parece que vai ter o mesmo resultado, mas eles têm uma diferença importante. Se você observar na numeração, ele tem uma sequência reta. Ele vai de 1, 2, 3 em linha reta. Este comando não foi pensado para fazer os níveis, e simplesmente ele faz a contagem de forma linear. Já as listas de vários níveis, perceba que ela tem uma descida vertical, porque ela vai criando os níveis conforme a necessidade do sumário. Então, se você está fazendo algo que precisa de uma numeração linear, pode utilizar a numeração. Se você precisa de níveis, vai direto para as listas de vários níveis. Conhecendo um pouquinho de cada comando, é importante saber utilizar o Tab e o Shift Tab. São dois atalhos diferentes para você avançar um nível ou retroagir um nível. E aí vai uma dica importante. O Tab para avançar e o Shift Tab para retroagir serve para os dois comandos, para numeração e para lista de vários níveis. Vamos fazer um teste? Se eu aplicar aqui a numeração, olha o que vai acontecer. Ele aplicou o 1, eu vou digitar um texto qualquer, automaticamente ele desce para o 2, posso fazer um texto. Imagina que eu quero fazer um subnível agora, eu vou utilizar o Tab. Olha que legal, ele aplica um nível, mas ele não está preparado para ser nível, tanto que ele não vai para 2.1, ele vai para o A. E muitas vezes em trabalhos escolares, projetos, não é isso que você quer. Por isso que o mais recomendado para trabalhar com níveis é utilizar a lista de vários níveis. Aí eu poderia digitar algum texto também, e se eu quero retroagir esse nível, basta fazer o Tab invertido. O Tab avança e o Shift Tab faz a mesma operação inversa. Shift Tab, olha o que acontece, eu volto para o número 3. E aí eu poderia continuar, já que eu estou utilizando o comando numeração. Mas é importante você saber que dá para criar os níveis aqui utilizando o Tab, mas ele não faz a sequência que a gente quer. Para isso, nós vamos utilizar o lista em vários níveis. Para utilizar o comando lista de vários níveis, eu tenho um exemplo aqui bem interessante. Eu peguei o primeiro capítulo do curso de Word do Básico ao Avançado, que é um curso nosso. E aí eu inseri alguns detalhes para a gente saber identificar. Por exemplo, o nome do curso, então é o título principal, seria o nível 1. Depois eu tenho o primeiro capítulo, que é um outro nível. E dentro dos capítulos eu tenho um outro nível, que são as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e assim por diante. Então eu tenho 3 níveis aqui, dá para a gente utilizar tranquilamente. Agora eu vou utilizar os títulos, eu pego aqui o que seria o meu título 1, eu vou criando manualmente aqui. Posiciono o cursor na frente e vou utilizar listas de vários níveis. Para este exemplo, eu quero utilizar esta opção, que é a mais utilizada em trabalhos acadêmicos e escolares, que ele vai aplicando a numeração correta dos subníveis. Perceba que o título do curso é o 1. Agora eu posso vir no título do capítulo, Ctrl C, e vou colar aqui sem formatação. E agora dentro do capítulo eu tenho as aulas, então eu preciso de mais um nível. Como que eu faço isso? Posso dar o Enter e eu não vou deixar avançar para 1.2, porque eu preciso de outro nível. Vou dar o Tab novamente. Venho aqui no nome da primeira aula, Ctrl C, e vou colar sem formatação. Perceba que agora eu tenho 1, 2, 3 níveis. Só que agora eu tenho as outras aulas, que são do mesmo nível da primeira aula. Então, nesse caso, eu posso pegar a aula 2, Ctrl C, olha o que eu vou fazer, desço e simplesmente colo a próxima aula. Pego a aula 3, mesma coisa, posso dar o Enter
e simplesmente colo a próxima aula. Agora vamos imaginar que eu quero retroagir um nível. A princípio o Word pensa que é a próxima opção, mas eu quero dar o Shift Tab. Quando eu dou o Shift Tab, eu posso, por exemplo, colocar o próximo capítulo. Por exemplo, eu vou colocar aqui um dos capítulos, Segurança no Word. E aí eu poderia colocar o quê? Dou o Tab para inserir as aulas deste capítulo, Segurança no Word. Por exemplo, criptografar com senha, marcar como versão final, restrições e assim vai. Se daqui eu quisesse criar mais um subnível, bastaria dar o Enter e dar o Tab. Não é o caso, eu não tenho um subnível, mas você pode dar o Shift Tab para voltar. Eu posso voltar para o capítulo e eu poderia voltar até mesmo para o título do curso. Se eu fosse aplicar os outros treinamentos que nós temos, como Excel, Power BI, a gente poderia voltar para o título do curso também. Então essa é a grande diferença de numeração e listas de vários níveis. Se você for utilizar uma contagem linear simples, utiliza a numeração. Se você precisar criar subníveis para trabalhos acadêmicos e escolares, utilize listas de vários níveis, pois está preparado para isso e vai poupar bastante tempo. Não esqueça de utilizar o Tab para avançar um nível e o Shift Tab para retroagir um nível, e isso serve para os dois comandos, marcadores e listas de vários níveis. Era esse o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.